Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Os nossos objetivos são reconhecer os tipos de argumentos existentes, estabelecer relações de coesão textual com o uso de conectivos, identificar os elementos necessários para a progressão textual. Você já tentou convencer alguém de alguma coisa? Claro que já! Acha que qualquer argumento é válido? Afinal, conta para mim, conta. O que é um argumento? Argumentar significa convencer alguém de alguma coisa. Você vai embasar o teu pedido argumentando. Eu vou fazer uma experiência com você agora. Você quer sair e pede, eu posso ir a tal lugar. Aí você vai embasar com argumentos. Mas o pai da minha amiga leva a gente, a mãe vai buscar, eu tenho toda a segurança, o pessoal vai com a turma e tal, e começa a argumentar aquela coisa. Viu? Você já usa argumentação no seu dia a dia. Então, no texto dissertativo argumentativo, nós vamos estudar isso hoje. Os tipos de argumento que servem para embasar, sustentar a sua tese, a sua opinião sobre um determinado tema, assunto. Na definição, o que é um argumento, então? É um recurso que tem o propósito de convencer alguém, acertou quem falou isso, para que se tenha opinião ou comportamento alterado. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Eu quero que você se cuide, que você se proteja, que você evite aglomeração, que você evite circulação. Eu estou argumentando com você. Então, eu estou argumentando rasamente. Agora, eu vou usar argumentos. Segundo dados estatísticos, temos que diminuir a circulação para que baixe a contaminação, né? Então, tô dando um dado. É mais ou menos por aí que você vai aprender a fazer comigo agora. Tipos de argumento. Então, argumento, se eu vou dar a opinião de alguém importante, estudioso, eu tenho um argumento de autoridade. Autoridade no sentido de especialista no assunto. Argumento por causa e consequência. Quanto menor a circulação, menor a propagação. Argumento de prova concreta. Argumento de senso comum, que é sem embasamento científico, né? Acha porque acha. Então, qual desses argumentos é o mais importante para você ou sustenta melhor uma tese? Por quê? Vamos conhecer um a um a partir de agora. Argumento de autoridade. Baseia-se nas afirmações de uma fonte confiável. Seja um especialista da área específica, seja um jornal, uma revista ou uma empresa consagrada. Pode-se citar esse tipo de argumento por meio do discurso direto ou indireto. Olha o exemplo aqui. Opa! Nesse sentido, a internet tem sido o grande meio veículo articulador de ações coletivas e movimentos sociais. Possibilitou a criação de redes virtuais que viabilizam conexões de grupos que nunca se encontraram fisicamente de fato. GOL, 2013, página 150. Então, dentre tais movimentos, encontram-se justamente aqueles que primam pela democratização dos meios de comunicação do Brasil. Eu usei aqui, um argumento de autoridade, uma fonte confiável. Observe, eu coloquei entre aspas, então usei mão do quê? Do discurso direto, tá? Ou indireto, aqui no caso o indireto, e coloquei a exemplificação aqui para você visualizar como é esse argumento. Argumento de causa e consequência. Comprova uma tese. Pode-se utilizar causa, então, os motivos, razões, os porquês,
e de uma consequência, resultado, os efeitos, a decorrência de algum fato. Vamos a um exemplo prático. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Atividade 1. Claro, tem atividade, é texto. Vamos lá? No trecho, São Paulo só chegou ao caos no trânsito porque um grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos, afirma o repórter Cassiano Buarque. Qual é o tipo de argumento? Qual que você acha? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei. Tudo certo aí? Conseguindo dar conta de identificar os argumentos? Então vamos gabaritar. Eu te perguntei, qual é o tipo de argumento nesse trecho? E nós observamos que o tipo de argumento é o de causa e consequência. Em que sentido? Crescimento do número de veículos e a piora nos congestionamentos. Ó. Pegou? Beleza! Argumento de prova concreta. Então, o que é esse argumento? Ele busca evidenciar uma tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Pode ser usado dado estatístico ou fatos notórios. O que é um fato notório? É um fato de domínio público. Então, um exemplo aqui para a gente elucidar isso. A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo trabalho coordenado e planejamento na área. Olha só, ele foi buscar informações concretas tiradas do quê? Da realidade. Vamos então para a nossa atividade 2. Mas antes, quero saber se o caderno está aberto, se está com tudo em cima, para que a gente possa concluir a atividade com sucesso. Combinado? O fumo é o mais grave problema da saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína
façam propaganda para os nossos filhos na TV. Todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Então, isso deu na Folha de São Paulo, do Drauzio Varela, né, o renomado médico. E eu te pergunto, que tipo de argumentos há nessa passagem? Converse aí com um colega, construa um argumento semelhante para a questão do tabagismo. Eu volto já. Voltei, conferi contigo, gabaritar. A pergunta é, que tipo de argumento há nessa passagem? Na verdade, olha só, se você conversou com o teu colega para construir um argumento semelhante para a questão do tabagismo, você identificou o quê? Que é um argumento de autoridade, por quê? Eu tenho a citação aqui, ó, do Drauzio Varela, e de prova concreta. Retomando o argumento de prova concreta, olha só o que diz. Evidenciar uma tese por meio de informações concretas extraídas da realidade. Eu tirei essa informação da Folha de São Paulo. Então, eu tenho esses dois argumentos, ok? Ah, beleza. Argumento de senso comum agora. Senso comum é o que as pessoas falam, né? Então, ó, é senso comum, quer dizer, as pessoas comentam sobre isso, né? Tá posto aí que todo dia é dessa maneira, né? Senso comum, ó, se agasalhe que tá frio, põe um casaquinho, cobre as extremidades, isso é senso comum. Agora eu te pergunto, na definição, o argumento de senso comum traz uma afirmação que representa um consenso geral, incontestável. São mais utilizados quando se quer defender uma opinião que é massificada, tá?
Então, ninguém irá apelar contra, pois é de conhecimento universal. Exemplos. Presta atenção. O homem depende do ambiente para viver. Senso comum. A mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX. Senso comum. E o texto dissertativo argumentativo, ele tem algumas qualidades. Então, um bom texto, ele vai apresentar bons argumentos e não existe um tipo melhor ou pior de argumento. O importante é você saber selecionar, relacionar o que for relevante para o texto que você está produzindo. Então, usar argumentos consistentes que podem levar alguém a mudar a sua opinião ou sua atitude. Para escrever um bom texto, é fundamental que o autor do texto exponha suas ideias de maneira clara, isso mesmo, objetiva, construa os parágrafos, os períodos e as orações bem articuladas. Por isso, nós usamos quem? Os conectivos, conjunções, pronomes, advérbios, em orações de que tipo? Subordinadas, né? Principalmente, que é muito importante. Então, a coesão textual, nome atribuído a essa articulação, é explícita por meio de elementos que vão fazer essas conexões. Então, os elementos coesivos, eles vão encadear as ideias e contribuir para a produção textual. Por isso, a necessidade de selecionar os elementos coesivos. Na atividade 3, o exercício tem essa proposta. Olha o que eu te peço. Indique as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaques. Proposição 1. Como? A chuva estava muito forte e não foi possível continuar o show. Qual é o conectivo? Como? Na proposição 2. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava nervosa. Conectivo? Por quê? Na proposição 3. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência, exceto se. Estava doente, mas foi trabalhar. Olha o mas, na proposição 4. E na proposição 5, os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Olha só, tão e quanto. Então, observando isso, eu te pergunto, em cada proposição, qual é a relação semântica produzida? Eu te aguardo. Faz aí que eu volto rapidinho.
Voltei. Vamos observar então quais são efetivamente os elementos coesivos. Nós sabemos que elementos coesivos servem para conectar, né? Então eu vou ter aí os pronomes, eu vou ter alguns advérbios e principalmente quem? As conjunções, sejam as coordenativas ou as subordinativas. E quando eu peço para você estabelecer, né, a relação semântica, eu estou pedindo que você identifique isso. Então, olha só. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Eu observo a conjunção como, dando a ideia do quê? De causa. Ótimo. Na 2, eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. A conjunção porque me dá a ideia do quê? De causa. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem a violência. Perceba que o conectivo aqui dá a ideia de condição, exceto se, uma condição. Na 4, estava doente, mas não foi trabalhar. Oposição, mas, porém, contudo, todavia, embora. Lembrou aí? Beleza. Na 5, os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Observe que aqui eu tenho uma comparação, tão e quanto. Uma comparação no sentido de igualdade. Eu poderia ter mais que, menos que, no sentido de superioridade ou de inferioridade. Dependendo do conectivo que eu uso, eu vejo a relação estabelecida. Então, sintetizando, a professora vai retomar aqui contigo. Nós temos o quê? Os argumentos de autoridade, argumento por causa e consequência, argumento de prova concreta e argumento de senso comum. Esses argumentos são importantes para o teu texto. Na argumentação, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar conetivos para fechar esses links. Então, um texto bom, ele tem que ter o quê? Os conetivos ligando as orações. Podem ser conjunções, pronomes, advérbios. Para isso, compor o meu argumento. Conferido? Ah, ótimo então. O que aprendemos? Há vários tipos de argumento. Então, retomando que a gente tem argumento de causa, de consequência, de prova concreta, com base no senso comum, dentre outros. Não há um argumento melhor que o outro, né? Você vai depender do que você está propondo no teu texto. Então, para aquele texto, qual que é o argumento melhor? Como que você vai fazer isso? E para desenvolver um bom texto, é necessário a coesão textual. Por isso, eu uso quem? Os conetivos adequados. Sejam conjunções, pronomes, advérbios. Nesse vídeo, falamos sobre texto dissertativo argumentativo. Espero que você tenha gostado e até breve!